Um dos maiores desafios de ser mãe é a amamentação. E se isso te atormenta, vem comigo, que eu vou falar 3 desafios e como eu consegui superá-los. Primeiro desafio, pega incorreta. Eu acho que é um dos maiores desafios da maternidade, porque o bebê acaba de nascer, já colocam no seu colo, já colocam para você amamentar e você, por mais que você tenha estudado, tenha visto vários vídeos, tenha se informado, é muito difícil, porque a prática é uma coisa, a teoria é outra. E esse para mim foi o principal desafio. Acabou, né, que quando o bebê nasce, a primeira coisa é amamentar. E acabou que machucou muito o meu seio, né? Feriu, sangrava muito. E não tinha jeito, eu tinha que amamentar minha filha a cada 3 horas, no máximo. Às vezes era até menos. E toda vez que que dava perto das 3 horas, eu já ficava nervosa, eu já começava a chorar, porque eu sabia que ia ser uma dor insuportável. E eu fui levando, assim, na maternidade que eu ganhei, não tinha uma consultora de amamentação. Mas eu sei que muitas maternidades têm essa consultora, então eu acredito que já ajude bastante. Lá tinha umas enfermeiras que me ajudavam, explicando mais ou menos como funcionava, mas eu também já tinha visto muitas coisas, mas não consegui. A minha filha pegava errado, eu dava errado, e foi aquela loucura. E eu consegui levar isso mais ou menos uma semana. E aí eu não aguentei mais, falei pro meu marido, não dá mais, preciso de uma consultora. E aí a consultora veio e me ajudou bastante, gente. A partir daí que eu realmente consegui amamentar minha filha. E aí só foi melhorando, né? Então, a primeira dica que eu falo é a pega incorreta. Tem que corrigir essa pega, gente. E eu vou dar algumas dicas para você conseguir fazer essa correção. Foi dicas que a minha consultora passou e que mudou da água pro vinho o jeito de amamentar. A primeira é que você tem que incentivar a bebê a abrir a boca. O seu bebezinho tem que abrir a boca. A gente acha que, não, é instinto. Não, não é instinto, ele também está aprendendo. Então você tem que incentivá-lo a abrir a boca. Como faz isso? Você passa, né, o bico do seio aqui, nessa partezinha, automaticamente o bebê já abre a boca. Então, essa é uma dica. Segunda dica, lembra que você é a alimentação do seu filho. Então pegue o seu seio como se fosse um sanduíche, sabe, McDonald's? A gente não amassa o McDonald's para comer? Você vai fazer a mesma coisa, você vai amassar o seu seio, onde tem a auréola ali, vai amassar e colocar na boca do neném. Nessa hora que ele abre a boca, você coloca o sanduíche na boca. Ajudou muito. E uma terceira dica é que pode ter algum freio lingual também, né? Então isso precisa ser avaliado por um profissional. Então aí, nesse caso, você fez essas 2 dicas. Não adiantou continuar machucando, aí é bom você estar buscando uma ajuda profissional. Então é bom você ir buscar essa ajuda para ver se está tudo ok com a boquinha do seu filho. Uma outra dica é paciência. Você viu que pegou errado, coloca de novo, recoloca, refaz o processo que vai dar certo. Chega uma hora que é tão suave, é tão tranquilo, que você amamenta de ponta cabeça, se precisar. Segundo desafio, eu acredito que seja também um tormento, que é a baixa produção de leite. Um dos motivos da baixa produção de leite é a ansiedade. E realmente, a gente fica muito ansioso, porque a gente quer que tudo dê certo, a gente quer que amamente, que a pegue de primeira e que você fique amamentando lindo, maravilhosamente bem, já de primeira. Só que não é assim. Eu lembro que no meu parto eu perdi muito sangue e eu tive que ficar internada depois. Eu ganhei alta da minha gestação, né? Vim embora com a minha filha. 2, 3 dias depois eu tive que voltar para o hospital porque eu tava com anemia. Eu perdi muito sangue no meu parto e eu tive que tomar uma transfusão de sangue. Então eu fiquei internada mais um dia. Eu fiquei longe da minha filha. Minha filha é recém-nascida, 3 dias. E eu ficava super ansiosa, eu falava, nossa, eu não vou conseguir amamentar. Agora que eu tô começando, agora que eu tô conseguindo, pegando jeito, eu tô longe da minha filha. E aí tinha um lactário no hospital, que eu fiquei internada, e eu ia lá tirar leite 3 vezes por dia, mais ou menos. Meu marido buscava o leite para minha filha. Mas eu fiquei tão ansiosa, tão nervosa, que isso eu percebi que diminuiu. Na segunda vez que eu fui tirar o leite, já demorou muito para sair. Eu fiquei lá umas 5 horas, mais ou menos, saiu 60 ml, assim, não muito sacrifício. E aí até a enfermeira falou, mãezinha, vai descansar, né? Não precisa ficar tão assim nervosa. Então a ansiedade é uma coisa que atrapalhou muito, né, nessa parte. Eu tive muito leite para minha filha, então graças a Deus esse problema, depois que passou essa ansiedade, eu não tive. Mas também tem mamães que não têm a produção de leite devido a questões hormonais.
Aí é bom também sempre estar buscando uma ajuda profissional para avaliar o porquê a sua produção de leite é baixa. É só ansiedade, é só nervoso ou é alguma questão hormonal que precisa ser suplementada com alguma medicação, alguma coisa. Então, gente, procure ajuda se você vê que realmente a produção está muito baixa e você está nos outros quesitos ok. Uma dica para controlar a ansiedade é ficar calma, confiar no processo, confiar no que você aprendeu, confiar no seu bebê. Vocês dois estão aprendendo juntos. Então, tenha calma, paciência, repita o processo várias e várias vezes que você vai ficar muito boa e vai dar tudo certo. Então, tenha paciência, eu acho que é a principal dica. Terceiro desafio, eu acredito que muitas mães passem. Eu passei um período, mas foi assim, relativamente tranquilo. Tem mamães que precisam até mesmo ficar internada. É a mastite, que é uma inflamação no tecido mamário. E quando a mamãe amamenta, eles inflamam os ductos. Os ductos mamários podem acumular leite ali, porque não esvazia o suficiente. Isso pode levar a uma inflamação. Um dos principais sintomas é a queimação, a dor, uma ardência ao amamentar. Esse é um dos principais sintomas. Como evitar? Esvazie todo o seio após cada mamada. Amamente com bastante frequência. Quanto mais você amamentar, melhor vai ser. Mais o seu organismo vai se acostumar e mais quantidade de leite suficiente para o seu bebê, seu corpo vai produzir. A gente produz a quantidade suficiente. No começo fica aquela bagunça, o peito incha, pedra, porque o seu corpo ainda está se adaptando à demanda do que o seu filho vai ter. Depois de adaptado, ele vai produzir exatamente aquilo que o seu bebê precisa. Evite roupas muito apertadas, sutiãs apertados. Existem sutiãs específicos para quem amamenta, que é algodãozinho, mais tranquilo, não aperta tanto. Então, isso é uma boa aquisição. Um sutiã de amamentação vale super a pena, principalmente no começo. E é isso. Eu acredito que esses são os 3 principais desafios da amamentação. Existem outros, né? Mas eu acredito que esses 3 realmente deixam a gente de cabelo em pé. Então, uma dica que eu dou para vocês, que me ajudou bastante, é celebre cada pequena vitória. Cada vez que você amamentar, não sentir dor, celebre, fique feliz, está aprendendo, seu filho está aprendendo, vocês dois estão juntos nessa. Então, quanto mais praticar, mais vai criar esse vínculo. Amamentar é muito importante, não só para a saúde do bebê, como para a saúde da mãe também. E se você não conseguir de forma alguma amamentar, tentou de tudo, fique com a consciência tranquila e em paz. Seu filho tem todo o suporte, você é a mãe dele, vai ter todo o suporte e existe várias fórmulas. Seu filho não vai morrer de fome, ele vai estar sustentável, crescendo, se desenvolvendo e está tudo bem. Você não é uma mãe pior porque não conseguiu amamentar. Você é uma mãe perfeita, maravilhosa e está nas suas condições. Então você deu o melhor para o seu filho e fique tranquila, vai dar tudo certo. Você está no processo certo, você está fazendo tudo o que você pode. O resto você entrega na mão de Deus e confia. É seu filho, você é a mãe dele e vai dar tudo certo, gente. Obrigada, espero que essas dicas, os meus relatos consigam fazer vocês ficarem mais tranquilas e levar a amamentação um pouco mais tranquila. Sei que não é fácil, no começo é muito difícil, mas depois você vai estar amamentando de todas as posições possíveis. Minha filha hoje mama de bruço, gente. Dói, mas ela adora essa posição. E a gente vai se adaptando, então acaba sendo tranquilo. Quando você tá no começo, você não imagina que pode ser tranquilo. Você vê mamãezinhas amamentando em shoppings, em bares, em qualquer lugar público, você fala, meu Deus, como pra ela é tão fácil, como que ela não tá chorando de dor? Gente, passa, vocês vão conseguir, você vai se adaptar e vai dar tudo certo. Então, fiquem bem, vocês são muito fortes e é isso, gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo, espero que ajude vocês de alguma forma. Beijos!